Bom dia, boa tarde, boa noite, povo santo, a paz esteja com todos vós, que alegria mais um dia estar aqui contigo, neste devocional. E vamos juntos nessa fé, deixa eu puxar meu microfone aqui para não ficar baixa a voz. Vamos juntos neste momento de fé, nesta caminhada, porque a intenção aqui é exatamente essa, caminhar. Não é para ficar parado. Não é para estacionar no deserto, é para caminhar. Estamos de passagem por esta terra. Ficar parado não é uma opção, não é uma escolha, devemos caminhar. Por isso que a intenção desse devocional é um caminho diário, uma palavra, um encontro com o Senhor. E é claro que a cada encontro é impossível sermos a mesma pessoa, somos transformados. Ainda que a gente não esteja vendo, mas algo dentro de nós foi arrancado e colocado uma semente boa. Amém? Então essa é a intenção e esse é o desejo do meu coração e eu creio que nesse momento se conecta o desejo do Pai junto com o nosso, de sermos transformados pela palavra dele. E eu tenho certeza que ele se alegra com este nosso encontro. Amém? Então vamos convidá-lo? Quero chamar você para orar junto comigo, convidando o Espírito Santo a estarmos aqui reunidos. Amém? Senhor, na Tua presença entramos nessa hora, louvando e agradecendo pela Tua santa presença, convidando o Senhor para ministrar os nossos corações e fazer presente conosco aqui. Tudo aqui é para honra e glória do Teu santo nome, tudo aqui é para que o Teu reino seja glorificado em nossa vida. Mas necessitamos e entendemos que sem o Senhor não é possível, não dá. É por isso que nessa hora, Pai, eu consagro ao Senhor este encontro, este devocional, cada pessoa que vai estar passando por aqui, cada causa que eles trazem em seus corações. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, porque eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode. Então eu me coloco nessa hora como Teu instrumento. Faz comigo a Tua vontade, fala conosco através da minha boca, Pai. Ministra os nossos corações naquilo que vai nos transformar, nos fazer novas criaturas e pessoas melhores. Que até a volta de Jesus nós continuemos caminhando, nos segurando a mão do outro e indo, remando na fé. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Já quero convidar você para pegar aí o seu manual de vida, Biblion. Eu já estou falando aqui, gente, em grego. Estava tendo uma aula ontem sobre isso, eu já estou falando Biblion. Mas enfim, vamos trazer para o português, que isso é uma aula de outro tempo. Um outro momento eu venho aqui e falo, estou só prometendo, né? Preciso cumprir. E a gente fala aí sobre a origem do nome Bíblia. Mas vamos lá? Pega aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, e nós vamos ser ministrados do versículo 1 ao versículo 4, e o versículo do dia é o versículo 4. Nós vamos estar sempre nos encontrando em livros. A gente já teve um devocional sobre esse livro, a gente já teve um devocional nessa passagem. Gente, a cada encontro é uma nova fala, um novo encontro. A palavra de Deus, ela nunca é repetitiva, ela sempre tem algo, sempre tem, sabe, uma fonte inesgotável? Essa é a palavra de Deus. Então não se atente a isso, não se prenda a isso. Observe e ouça o que o Espírito está falando com você. Amém? Então vamos juntos fazer essa leitura? Gente, aqui na Bahia tá um calor absurdo. E toda hora eu preciso tomar água, porque senão minha voz falha e vocês não vão me escutar. Amém? Vamos lá? E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui nós já vamos ser ministrados, aqui nós já vamos ser confrontados, aqui a gente já vai ser curado e eu creio nisso. A intenção desse devocional não é amansar e alisar a sua ferida, para que uma ferida se tape, para que uma ferida feche
e seja curada, ela precisa ser costurada. E costurar dói. Cada ponto é doloroso. Quem está fazendo o procedimento precisa usar força para enfiar. Quem já foi aí, já teve por isso, já passou por isso, vai entender o que eu estou falando. Mas precisa usar um pouco de força para perfurar a pele, entrar ali para restaurar esta pele que está aberta e tapar essa ferida. Assim é na nossa vida espiritual. Deus, ele precisa enfiar uma agulha. Muitas vezes a espada de 2 gumes, ela penetra bem lá no fundo, realmente dentro da ferida, para que ela seja costurada e fechada. E tem muitas coisas que precisam ser arrancadas. Um procedimento, para quem tem câncer, ele não pode ser curado se ele não for bem atingido no alvo. Através da radiografia, através da químio, através da cirurgia. Aquilo ali precisa ser arrancado para que a pele, para que o organismo ali possa voltar a ter vida, porque ele vai matando todas as células ao redor. Missionária, é aula de medicina? Não, é um devocional, é um encontro, uma nova criatura nascendo aqui em nós. E para que a gente entenda como funciona o reino espiritual, a gente entende como é a vida. E muitas pessoas têm o pensamento de dizer que Deus ele é carrasco, que Deus ele pega pesado, que ele tem gente que chama Deus de ruim. Tem outros que acham que Deus é amor e só amor, e ele nunca vai tratar da sua ferida fazendo o que tem que ser feito. Vai ficar ali alisando como num conto de fadas. E ali curou. Não é assim que a vida funciona e não vai ser assim no reino espiritual. Aqui você veio para ouvir a verdade, não para ficar ouvindo lorota mentirosa que não vai te levar à salvação, muito menos a lugar algum, a não ser uma vida de mentira, de engano, que não provém do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para ser curado pela palavra. E o que nós vemos aqui é que Jesus, exatamente aquele que veio para nos salvar, nos dá a melhor de todas o melhor de todos os exemplos, nos mostrando como é doloroso um processo de transformação, de cura e de ministério. Tem pessoas aqui que estão chegando que tem um ministério que está pegado. Não é fácil. Há quem olhe e diga, ai, como eu queria ser um pastor. Coitado, não sabe o que está desejando. Hoje eu estava conversando aqui com uma das nossas obreiras aqui, falando com ela exatamente sobre isso. Eu desejava simplesmente cuidar da igreja. E Deus colocou um ministério e como é difícil. Como é difícil a gente se responsabilizar por vidas, por pessoas. São tantas as causas, tantas as situações em que a gente precisa estar ali, muitas vezes quebrado, mas precisando ser forte. Mas o que eu quero que a gente aprenda aqui hoje é que em tudo nessa vida nós seremos tentados. Aqui nós estamos em um diálogo entre o Espírito Santo, através de Jesus, e Satanás. Satanás ele tem um único objetivo: corromper o seu coração, te colocar nos maus costumes e no mau caminho e desviar os seus olhos da presença de Deus. Tudo aquilo que tenta desviar o seu caminho da presença, você já sabe de quem provém. E o que Jesus nos ensina hoje é que é para resistir, ainda que na dor. Missionário, não estou entendendo. Olha, Deus hoje está fazendo uma costura na sua ferida. Por isso que a gente começou falando sobre médico, sobre procedimento. Se você não se autoanalisar, se autoavaliar e ver onde é que está o problema na sua vida, o pecado, porque os problemas chegam através do pecado. O problema chega porque as pessoas decidiram pecar contra Deus e decidiram se tornar pessoas ruins. O pecado chega porque pessoas decidiram fazer coisas que não é certo. Nós decidimos. Satanás não pode decidir por nós. Ele tenta, ele oferta,
Ele coloca na frente, mas quem escolhe somos nós. Amém? E acabamos de ler sobre isso. Jesus, ele é batizado. Ele é o próprio Deus. Mas aqui, em forma humana, ele vai passar por todas as etapas que nós, seres humanos, vamos passar. Jesus chegou no tempo de iniciar seu ministério e ele teria que passar por aquilo que qualquer um como nós estamos passando em um ministério, na vida, entrando na presença do Senhor. A gente vem para a presença, a gente batiza e ali começa-se o mover do Espírito Santo. E quando tem a presença, é claro que Satanás vai fazer de tudo para tirar a presença. Ele vai tentar de todos os lados. E Jesus nos ensina a ser resistentes a isso, a sermos corajosos, a nos manter de pé. E se hoje você acha que está passando por alguma dificuldade, que você não está conseguindo, é claro que sozinho a gente não tem poder contra o fardo do pecado. Jesus, ele pagou esse preço exatamente por isso, porque nós não conseguiríamos. O que nós precisamos é buscar na palavra libertação. Deixar Deus entrar e costurar. Deixar Deus arrancar e escancarar que nós estamos errados. Se você não for confrontado com o seu pecado, você vai guardar ele aí achando que ele é bom. E ele é exatamente a ferida e a raiz do seu problema. É preciso deixar Deus entrar e fazer a obra completa. E quando Jesus ele traz esse momento aqui diante da palavra, é claro que a gente entende que, inspirado pelo Espírito Santo, esses homens fazem a escrita desse momento. Aqui não diz que tinha ninguém com Jesus a não ser Satanás. E os anjos, de certa forma, ali o sustentando, dando força. Mas nesse diálogo, a gente vê o quanto Jesus, ele transmite uma segurança, que a palavra de Deus tem poder. Talvez você já foi confrontado de que igreja é besteira, de que Bíblia é besteira, de que não é isso que vai resolver os problemas. Agora tá com problema, vai se enfiar dentro da igreja, como se a igreja, o pastor pode fazer alguma coisa por você. Quantas pessoas já ouviram isso? E eu te digo que muitos vão ouvir. Se hoje você toma a decisão de buscar a Deus de todo o seu coração, você vai ouvir algum ímpio olhar para você e dizer: agora quer ser santo, acha que Deus vai apagar seu passado. Agora quer ser santo, acha que Deus vai resolver seu problema. Deixa eu te falar, ele vai sim. Ele vai, e essa é a única verdade que você tem que tomar para a sua vida. Mas ele vai a partir do momento que você permite que ele faça. No dia que você confessar o seu pecado, escancarar para ele: Senhor, eu errei nisso, eu confesso o meu pecado nisso. Eu entendo que eu fui contra a sua vontade, que eu blasfemei contra o Senhor, que eu errei contra o Senhor e contra mim mesmo. Me perdoa. Muda minha história, minha trajetória, minha vida. Ei, aquela ferida que está tanto te machucando, Deus vai costurar. Só que para isso, como eu disse, ele vai precisar arrancar. Muitas coisas vão ter que sair. Muitas pessoas vão ter que ir para longe. Muita coisa vai precisar mudar. Mas eis aqui um testemunho de que é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Jesus é a melhor escolha. E é claro que quando nós temos esse encontro, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós começamos uma batalha espiritual. Satanás vai tentar de tudo contra a sua vida. E é por isso que você está aqui hoje nesse devocional. Não foi à toa que você chegou aqui. Porque nós precisamos da palavra para nos defender. A palavra de Deus é o nosso escudo, a nossa espada de defesa. E Jesus, para concluirmos esse devocional, Jesus nos ensina. E dizendo: está escrito. A sua defesa é essa. Está escrito. Se você tem palavra de Deus no coração, transborde ela. Fale, se defenda. Nem só de pão vive o homem. Se você crê nessa palavra, a partir de hoje você vai começar a fazer o seu estudo bíblico. Não vai ficar somente aqui nesse devocional que é só eu falando e você acaba nem lendo a mensagem. Eu te desafio a ler o que aconteceu nesse deserto aqui. Tem muita história aí para frente. Tem muito mais a Jesus nos ensinar. Faça a leitura. Coloque isso como prática. Missionário, eu leio e não entendo nada porque lê errado, lê mal.
Como assim ler achando que é qualquer livro? Gente, isso aqui é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. Então você precisa dele para te instruir. Todas as vezes que for orar, é exatamente como a gente faz aqui. Que for ler, é como a gente faz aqui. É pedir. Quem tem discernimento para nos dar? Pede, Senhor. Eu vou entrar agora em oração, eu vou entrar agora na leitura da Tua palavra. Abre os meus olhos espirituais, me faz entender o que está escrito nesse livro e o que essa mensagem quer falar comigo, o que o Senhor quer falar comigo através dessa mensagem. E olha, eu vou te dizer, se prepare, que você vai tirar muitas ferramentas para a vida aqui. É um manual. E é por isso que você precisa se armar. Quer ser resistente às tentações de Satanás? Tenha a palavra de Deus na sua boca. Tenha a palavra de Deus guardada aqui e aqui. Tenha a espada na mão. E a nossa espada é a palavra de Deus. Amém? Então que você guarde essa mensagem no seu coração. Que você entenda o recado que o Espírito Santo está dando para você aqui nesse dia. Que você, para ser curado de todas as feridas, de todas as mágoas, de tudo aí que tem acarretado a sua mente, você precisa buscar no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, que é aqui que ele fala conosco. Pare de querer ficar esperando ouvir a voz de Deus falando para você, vai meu filho, esse é o caminho. Não, meu filho, não faça isso não, é aqui. Precisa ter um esforço, precisa ter a sua participação. Amém? Então eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que hoje Deus te dê entendimento, direção, para que Deus ele venha tocar nas feridas da sua alma e que você venha ser liberto. Amém? Feche seus olhos em um só instante, pelo um ato de fé, de reverência ao Senhor. Se puder colocar a mão no teu coração, não sei se você está no ônibus, se você está agora levantando ainda, se você está no trabalho, onde quer que você esteja. Mas eu quero que você pense no Espírito Santo de Deus agora. Não sei como ele é, não importa. Pense nele. Pense nele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, então é impossível sabermos como Deus é, olhando para quantas criaturas existem no mundo. Como pode? Não é verdade? Então, Senhor, eu quero nessa hora apresentar este povo que está aqui, Senhor, neste devocional. Eu não sei quem eles são. Não faço ideia de quem vai estar assistindo. Não imagino onde eles estejam e que situação estão. Mas Tu, que és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, pode estar, Senhor, comigo aqui e com cada um deles lá. Eu peço nessa hora, Pai, como Tua filha, como Teu instrumento aqui na terra, que olhe, Senhor, por cada causa nesse dia. Olhe por cada um que chegou aqui de uma forma. Vai curando corações, Senhor, transformando por dentro, para que possa gerar frutos por fora. Senhor, eu não sei qual a causa, se é num relacionamento, se é na saúde, se é financeira, eu não sei, mas Tu sabes. Então eu peço nessa hora, ó Santo Espírito, que tenha misericórdia do Teu povo e venha como o médico dos médicos e feche essas feridas, ó Pai. Dê-lhes uma oportunidade, mas abre também o entendimento deles, ó Pai. Dê coragem, vigor e força, para que eles possam buscar na palavra de Deus, Bíblia, a direção que eles tanto precisam. Que eles venham se renovar com o Espírito Santo, fazer uma aliança com o Senhor e viver verdadeiramente a Tua vontade. Se voltar e se lançar ao Senhor. Que eles possam de verdade, ó Pai, ter um encontro com Cristo. Para que sejam revestidos e fortalecidos com o Teu poder. Para assim resistir ao diabo até que ele venha. Até que Jesus venha buscar a Tua igreja. Precisamos estar seguros. Precisamos estar firmes, precisamos estar fortes. E só o Senhor pode nos dar isso, Pai. Então eu entrego em Tuas mãos cada alma aqui, cada uma pessoa que está aqui nesse dia, Pai. Faz neles a Tua vontade. Levanta, Senhor, o que está caído. Anima o que está cansado. Renova o que está debilitado. Restaura o que está doente. Traz vida aonde só tem morte.
Traz amor aonde acabou o amor e entrou confusão. Devolve a paz para as famílias que vivem em guerra. Traz o alívio para os que estão angustiados e desesperados. Traz a cura, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Amém, amém e amém. Aleluia. Então fique com o Espírito Santo e você já sabe o que precisa fazer. Não deixe que a palavra de Deus fique estacionada. Nós precisamos fazer o ID. Nós precisamos espalhar e transmitir. Se fez sentido para você, se tocou o seu coração, vai fazer isso com outra pessoa também. Então não seja egoísta, pelo contrário, seja um abençoador da obra. Abençoe a vida de outra pessoa, me ajude e eu te ajudo também. Amém? Então, em nome de Jesus, que você seja restaurado de todas as coisas e que você seja compensado por poder fazer a obra de Deus também. Um grande cheiro no coração, fique em paz, fique com Deus. E a palavra do dia é: está escrito. Ninguém vai entender o que você vai escrever lá, mas você vai dizer: está escrito. Missionário, quando me perguntarem o que está escrito, aí você vai dizer que Jesus é o nosso Salvador. Você já vai profetizar para a vida dessa pessoa. Amém? Mas deixa eles te perguntarem: está escrito o quê? Aí você vai colocar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.